Mais uma vez, graça e paz a todos. Amados, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 10, verso 46 ao verso 50. Iremos ler alguns versículos e a mensagem de hoje ela tem por título Jesus, auxílio ao que clama. Evangelho segundo escreveu São Marcos, capítulo 10, versículo 46 ao verso 50. Marcos 10, 46 ao 50, Jesus, auxílio ao que clama. Todos acharam? Amém? Nos diz assim: E então chegaram a Jericó, e quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, ele estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. E quando ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram e disseram: Tenha bom ânimo, levante-se, ele está te chamando. E ele lançou a capa para o lado, e em um salto ele pôs-se de pé e dirigiu-se a Jesus. Amém? Pai, nós louvamos ao Senhor mais uma vez e agradecemos, Senhor, pela oportunidade concedida de estarmos presentes aqui em Tua casa. Nós poderíamos estar em qualquer lugar, mas decidimos estar aqui em Tua casa. E acreditamos, ó Deus, que essa decisão, ela foi movida pelo Teu Espírito, Senhor. Por isso, Pai, que o Senhor possa receber nos altos céus, receber no trono, Senhor, todas as nossas orações. Que o Senhor possa receber no Teu trono, Senhor, todo o nosso louvor. E que o Senhor possa falar, ó Deus, do alto trono aos nossos corações. Que esta palavra, Senhor, ela possa se revelar a cada um de nós. Que sejamos iluminados pelo Senhor, de forma que compreendamos, ó Deus, quais são os Teus objetivos, qual é o Teu cuidado, qual é a Tua vontade para com cada um de nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amados irmãos, Jesus, ou melhor, o nosso título, né? Jesus, auxílio ao que clama. A Jericó, a cidade de Jericó, era uma cidade muito importante na história de Israel. A cidade de Jericó, ela ficava localizada por volta de 25 quilômetros de distância de Jerusalém, sendo que foi na cidade de Jericó aonde a prostituta Raabe, ela salvaguardou os espias que foram enviados por Josué para analisar todos os critérios, todas as fragilidades e todas as forças que aquela cidade tinha, para que Deus então pudesse enviar o seu povo a invadir aquela cidade e tomar ela como um lugar que lhe pertencia. Posteriormente, essa Raabe, ela se casou com Salmão. Se nós observarmos ali a genealogia de Jesus no Evangelho de São Mateus, vamos perceber que essa Raabe, ela faz parte da genealogia direta de Jesus. Raabe, ela se casou com Salmão, que gerou Boaz, que foi bisavô do rei Davi. Mas também foi na cidade de Jericó, aonde Josué, ele presenciou uma teofania. Josué, ele presenciou uma manifestação do próprio Deus, aonde quando o povo estava ali concentrado, se preparando para invadir a cidade de Jericó, apareceu diante de Josué um homem, o texto diz que como filho do homem, estava com a espada desembainhada, pronto para guerrear pelo povo, para alcançar a vitória sobre aquela cidade. E quando Josué então pergunta para aquele homem: tu és um dos nossos soldados ou tu és um dos soldados dos nossos inimigos? E aquele homem então responde: olha, eu não sou dos teus inimigos,
mas eu sou o general do exército de Deus. O próprio Deus. Ele havia se manifestado diante de Josué para dar vitória ao povo de Israel sobre a cidade de Jericó. Foram os muros de Jericó, que de uma forma completamente milagrosa, eles foram ao chão, mediante o poder de Deus, linkado ao brado de vitória daquele povo, e o toque das trombetas. A cidade de Jericó, irmãos, era uma cidade pagã, aonde Deus havia manifestado o seu poder, dando a posse dessa cidade ao seu povo, para que o seu povo pudesse purificar essa cidade, para que o seu povo pudesse habitar nessa cidade, para que essa cidade fosse uma referência de Deus diante dos homens. Mas, talvez, em algum momento, essas manifestações de Deus, elas tenham parado sobre aquela cidade. No passado, o poder de Deus estava referenciado na cidade de Jericó. A cidade tinha em seu portfólio, vamos dizer assim, o poder de Deus manifestado na vida de cada uma daquelas pessoas. Porque todos aqueles que puderam ver as maravilhas que Deus fez, no período em que Israel havia conquistado aquela cidade, não tinha ninguém que duvidasse da existência e do poder do Deus Todo-Poderoso. Mas como havia dito, irmãos, essas manifestações cessaram. Talvez, em algum momento da nossa vida, as manifestações de Deus tenham cessado. Talvez em algum momento das nossas vidas, nós vivíamos em meio ao povo de Deus, nós vivíamos em meio aos milagres de Deus, nós éramos milagres de Deus, nós nos relacionávamos, nós convivíamos com toda essa atmosfera, mas talvez isso tenha cessado em nossas vidas, isso tenha cessado em sua vida. Você não tem sentido mais a presença do Pai, você não tem sentido mais que Ele está presente na tua vida, você não tem ouvido mais Ele falar ao seu coração, como Deus havia no passado se manifestado na cidade de Jericó. E naquele momento em que Bartimeu, ele estava tão necessitado, talvez os milagres de Deus já não se manifestavam mais naquele local. Mas o que nós compreendemos, irmãos, é que Deus naquele dia, Ele tinha um propósito de retornar àquela cidade. E naquele dia Ele tinha um propósito de mais uma vez manifestar o poder de Deus naquela cidade. E se nós fizermos uma comparação com essa história e com a vida de muitas pessoas que vivem hoje, talvez Deus ele esteja preparando para manifestar mais uma vez a glória dEle, para manifestar mais uma vez a presença dEle, para manifestar mais uma vez o processo de cura na sua vida, como Ele retornou para fazer na cidade de Jericó. Essa visita de Deus a Jericó tinha uma nova data. Deus havia manifestado mais uma vez o seu poder sobre aquela cidade, agendado a manifestação do seu poder naquela cidade. Talvez, mais uma vez, Ele queira visitar o seu coração. Talvez Ele tenha agendado mais uma vez, manifestar a glória dEle em seu coração. Talvez Ele tenha mais uma vez, agendado a presença dEle do teu lado. Essa visita, ela é real, pois a Bíblia diz que Deus ele é onipotente, que Deus ele está em todos os lugares, e que Deus ele sabe de todas as coisas. Talvez você não tenha sentido mais a presença de Deus, talvez você não tenha sentido mais essa satisfação, essa alegria, mas saiba que mesmo assim, Jesus ele está
do seu lado. E como nos diz o título que nós citamos aqui, Jesus, ele é o auxílio para aquele que clama. Nós precisamos, irmãos, manifestar a nossa dor, nós precisamos proclamar aquilo que nós precisamos dizer aquilo que nós sentimos, para que Deus ele possa derramar o teu bálsamo sobre as nossas vidas. Segundo o evangelista São Marcos, Bartimeu, ele acreditava que Jesus ele tinha poder para curá-lo da sua cegueira. Hoje, Jesus ele tem poder para curar o homem da cegueira física e também tem poder para curar o homem da cegueira espiritual. Ele tem poder para permitir com que você veja que não há outro caminho sem ser o caminho o qual ele mesmo se apresenta como o único caminho o qual você pode seguir ao ponto de encontrar Deus. Jesus. Mas quando eles foram para a Babilônia, e na Babilônia eles começaram a se envolver com as pessoas que viviam naquela terra, começaram a se envolver com os caldeus, a língua hebraica ela foi contaminada com a língua caldeia. E daí então nasce o chamado aramaico, a língua a qual Jesus falava e os seus discípulos falavam. Quando nós pegamos então a expressão, quando nós pegamos o nome daquele cego, daquele mendigo, que era Bartimeu, é a unificação de duas palavras: filho de Timeu. Então esse Bartimeu era o filho de Timeu. Era um homem que estava sofrendo com a sua cegueira. É um homem que estava debilitado pelas suas limitações. E aí eu quero trazer para você uma experiência própria. Eu nasci, irmãos, com uma visão comprometida. Eu nasci com catarata congênita. Me perdoe a redundância, né? Se é congênita, é porque eu nasci com ela. E eu não tenho uma visão do meu lado direito. Eu não tenho uma visão 100% do meu lado direito. E hoje eu compreendo o porquê que muitas coisas os meus pais não me deixavam fazer no passado. Eu ficava muito triste quando as crianças da minha época iam para um campinho próximo à minha casa e os meus pais não me deixavam. E hoje eu compreendo que foi um cuidado, porque eu só tinha uma visão. Depois de adulto, eu comecei a praticar alguns esportes, dentre esses, algumas artes marciais. E o médico disse: pare, porque você só tem uma visão. E se você perdê-la, você não terá mais nenhuma. E aí, irmãos, meditando em relação a essas limitações que eu particularmente vivo, eu paro e imagino a vida de uma pessoa que não tem as duas visões. Eu paro e começo a refletir a respeito do preconceito que essas pessoas vivem. Eu paro para refletir em relação às limitações, às dificuldades que essas pessoas têm, porque a sua segurança é comprometida, porque a sua comunicação é comprometida. E o próprio preconceito que as pessoas têm acabam atingindo diretamente os corações dessas pessoas. Sem falar nos descasos das autoridades. Se em nossos dias as pessoas que têm uma deficiência visual sofrem com essas dificuldades, imagina há quase 2000 anos atrás. As lutas eram muito maiores, as dificuldades eram muito... Nos diz, 2 cegos estavam sentados à beira do caminho quando ouviram falar que Jesus estava passando e eles puseram-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, Senhor. Quando nós passamos para Lucas, capítulo 18, verso 35 ao verso 38, o texto nos diz: mas ao aproximar-se Jesus de Jericó, um homem cego estava sentado à beira do caminho pedindo esmola. Quando ouviu a multidão passando, ele perguntou: o que é que está acontecendo? E então responderam: Jesus de Nazaré está passando. E então ele se pôs a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quando nós nos deparamos então com o Evangelho de Marcos, o qual foi o texto que nós lemos, nós iremos assim repetir essa leitura, verso 46 ao verso 47. E então chegando a Jericó,
Quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, eles estavam saindo da cidade, o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, ele estava assentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que Jesus de Nazaré estava passando, então ele começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Amados irmãos, eles buscavam alívio para os seus sofrimentos. Eles buscavam um bálsamo para as suas dores. Eles buscavam luz para a sua escuridão. Quantas pessoas têm vivenciado essa realidade de Bartimeu e daquele outro cego que estava junto a ele? Quantas pessoas têm clamado: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Muitas vezes esse clamor está ao nosso lado. E nós, como os discípulos de Jesus, acabamos fazendo o que os discípulos de Jesus fizeram. Acabamos negando a ajuda a Bartimeu. Verso 48, e muitos o repreendiam para que ele se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus disse, irmãos, que se nós nos calarmos, as pedras clamarão. Mais uma vez eu chamo a atenção: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim? Ao chamar Jesus de filho de Davi, aquele mendigo estava reconhecendo a soberania de Jesus sobre a sua vida. Ao chamar Jesus de filho de Davi, Bartimeu estava dizendo que Jesus era o próprio Cristo, que Jesus era o próprio Messias. Ele está reconhecendo que a salvação dele dependia de Jesus. E nós, irmãos cristãos, precisamos estar atentos às nossas ações. Nós, como servos de Jesus, como discípulos de Jesus, precisamos estar atentos ao nosso comportamento diante das pessoas lá fora. Hebreus diz que há em volta de nós uma grande nuvem de testemunhas. E nós precisamos estar atentos a esse comportamento, nós precisamos estar atentos às nossas ações. Jesus, ele nos chamou para sermos pescadores de homens, ganhadores de almas, evangelistas. João capítulo 20, verso 21. Disse, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também envio a vós. Assim como Deus o enviou, Jesus, ele tem nos enviado. Precisamos estar atentos ao clamor daqueles que pedem ajuda ao filho de Davi. No entanto, irmãos, muitas vezes nós somos excessivamente protetores do Evangelho. Nós somos excessivamente zelosos pelo Evangelho. E muitas vezes esse excesso de zelo impede com que outras pessoas alcancem a Jesus. Porque quando nós somos demasiadamente zelosos, nós acabamos entrando na ideia da idolatria à religiosidade. Os nossos costumes, as nossas tradições, muitas vezes impedem com que outras pessoas alcancem o sagrado. O nosso comportamento, o nosso testemunho, Lucas capítulo 11, verso 23. Quem não é comigo, é contra mim. E quem comigo não ajunta, espalha.
E essa, irmãos, não foi a única ocasião que os discípulos impediram com que acessassem Jesus, não. Lembra quando as crianças se aproximaram de Jesus e eles as afastavam? Não incomodem o mestre. Muitas vezes nós temos esse comportamento de excesso de zelo. E esse excesso de zelo acaba gerando afastamento daqueles que de fato necessitam ser tocados por Jesus. Nós somos testemunhas de Cristo. E todas as testemunhas, irmãos, precisam ter credibilidade para que o juiz possa aceitá-la. Imagine uma testemunha que não tem credibilidade. Imagine uma pessoa que tem fama de que é mentirosa e chamam ela para atestar uma verdade. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos estar atentos ao nosso comportamento. Nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter credibilidade para que o juiz possa nos aceitar. O nosso comportamento, ele precisa ser um comportamento diferente. Mas, infelizmente, muitos de nós crentes temos um comportamento muito mais triste do que as pessoas que não têm essa experiência consagrada. Muitos crentes mentirosos, corruptos, caloteiros, adúlteros, mundanos, enquanto os Bartimeus clamam, essas pessoas os impedem de se aproximar de Jesus. Romanos capítulo 2, verso 17 ao verso 24. Eis que tens por sobrenome judeu, repousas na lei e te glorias em Deus. E sabes a sua vontade e aprovas as coisas que são excelentes, sendo instruído por lei. Confias que és guia de cegos, luz daqueles que estão em trevas, instrutor dos nécios, mestre de crianças, que tens a forma, né, da ciência, e que conheces a verdade na lei. Tu, pois, que ensinas o outro e não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não deves furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abomina os ídolos e comete sacrilégios, tu que te glorias na lei e desonras a lei, desonras Deus pela transgressão da lei, porque, como está escrito, o nome de Deus, ele é blasfemado entre os gentios por causa de vocês. Percebe a nossa responsabilidade como cristãos? Que nós precisamos de fato ser diferentes, que nós precisamos de fato estar atentos a esses clamores. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Estarmos atentos a isso para não expulsar essas pessoas, para que essas pessoas não sejam afastadas de Jesus, mas que essas pessoas se aproximem de Jesus. Nós precisamos estar atentos a isso. E o nosso comportamento, ele precisa propagar a isso. O nosso comportamento, ele precisa favorecer a isso. Jesus, irmãos, ele então ordenou com que os discípulos atraíssem Bartimeu. Enquanto os discípulos estavam enxotando Bartimeu, estava afastando para que Jesus não fosse incomodado por um cego, por um mendigo, Jesus então diz aos discípulos: olha, tragam ele para mim, não façam isso. Não enxotem essas pessoas, mas tragam elas para que elas possam ter uma experiência consagrada, para que elas possam se relacionar com Deus, para que elas possam ter comunhão com Deus. Marcos capítulo 10, verso 49 ao verso 50, Jesus então, parando, disse para que chamassem, e então chamaram aquele cego, dizendo: tens bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele então, lançando sobre si a capa, levantou-se e foi ter com Jesus.
No segundo ponto, nós percebemos a atitude negativa dos discípulos de Jesus em afastar as pessoas do Mestre. Mas nesse versículo nós percebemos Jesus dando aos seus discípulos essa responsabilidade. Jesus, ele dá para nós essa responsabilidade. Olha, chamem ele para cá. Tragam essas pessoas para cá. Se aproximem dessas pessoas, se relacionem com essas pessoas. Mostrem as maravilhas que Deus tem feito na sua vida para que essas pessoas também tenham as suas vidas edificadas por intermédio do seu testemunho. Mas se nós não temos um bom testemunho, nós acabamos afastando essas pessoas. Quem nunca ouviu a expressão, eu ser crente igual a fulano de tal? Isso dói, irmãos. E não é isso que Jesus, ele tem preparado para nós. Conta uma história que o grande pregador Moody, ele foi criticado certa vez. Um homem chegou para Moody e disse: o senhor fala muito mal, o senhor conhece muito pouco de gramática, o senhor deve se calar e não ficar na tentativa de ser um grande pregador. Moody então respondeu para aquele homem: eu sei que eu não tenho muita instrução, eu sou pouco instruído, eu sei que eu não tenho muito conhecimento de gramática, mas eu faço aquilo que posso, e aquilo que eu faço para o meu Senhor. E você que tem todo conhecimento, você que tem formação, você que tem toda essa expressão gramatical, o que é que você tem feito para pregar o Evangelho? Quando nós vamos estudar a história da igreja moderna, estudar o período da Reforma Protestante, o período da pós-Reforma Protestante, nós vemos muitas histórias do pregador Moody. Mas esse homem que fez o questionamento a ele, ninguém sabe quem é. Percebe que você não precisa ser estudado, que você não precisa ser diplomado, de que você não precisa de nenhum treinamento profundo para dizer: Jesus, ele tem o poder de curar a sua cegueira. De dizer para as pessoas que estão clamando lá fora: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E você dizer para essas pessoas: venham, pois Jesus de fato tem misericórdia de você. Jesus nos deu essa responsabilidade, irmãos. Jesus nos deu essa missão. Enquanto os discípulos estavam afastando Bartimeu e o seu companheiro, Jesus estava dizendo: não os afastem, mas tragam ele para próximo de mim. Aqueles que têm clamado, aqueles que você sabe que necessita de Deus, não afaste com mau testemunho, não afaste com ignorância, não afaste com religiosidade, mas traga ele para a presença de Deus. E quando eu digo traga ele, irmãos, eu não digo para trazer para as quatro paredes, mas que você tenha a oportunidade de apresentar Cristo para essas pessoas. Que você tenha a oportunidade de apresentar o poder transformador de Deus por intermédio das Sagradas Escrituras para essas pessoas. Para que assim como você, assim como eu, que fomos alcançados pelo poder do Evangelho, e todos os dias nós somos renovados pelo Senhor, todos os dias nós somos transformados e edificados pelo Senhor, para que essas pessoas também tenham essa oportunidade. Jesus então manda com que os discípulos buscassem a Bartimeu. Nós compreendemos então que essa é a nossa missão: atrair pessoas para Cristo. Atrair pessoas por intermédio da palavra do Senhor. Segunda Coríntios capítulo 2, ou melhor, capítulo 4, verso 4. O
texto nos diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Percebe que existem muitos Bartimeus? Existem muitos cegos? Lucas capítulo 6, verso 39. E dizia uma parábola: pode porventura um cego guiar outro cego? Ambos não cairão numa cova? Existem muitos cegos guiando outros cegos, enquanto isso Deus que tem aberto a tua visão, Deus que tem clareado a tua mente, Deus que tem te iluminado por intermédio da palavra, diz: não os afaste, mas tragam para perto de mim. Os cegos, irmãos, como Bartimeus, eles precisam ser cuidados, eles precisam ser guiados, eles precisam ser trazidos. E Jesus, ele nos dá essa ordem. Jesus, então, ele cura Bartimeu. Marcos capítulo 10, verso 51. O que você quer que eu faça? E então Jesus pergunta para ele, né? Jesus pergunta: o que é que você quer que eu faça? Bartimeu então responde: mestre, eu quero ver. Eu quero ter a oportunidade de ver. A compreensão que nós temos, irmãos, em relação à palavra de Deus se chama iluminação. A expressão inspiração, quando nós usamos nos dias de hoje, dentro da teologia, ela é uma expressão completamente equivocada. Porque a teologia, ela compreende que a inspiração, ela ocorreu quando os discípulos de Jesus receberam uma inspiração e registraram isso nos seus autógrafos, e registraram isso nas escrituras sagradas, aonde nós temos hoje aqui as suas cópias. Quando nós lemos e compreendemos as sagradas escrituras, nós não podemos utilizar a expressão inspiração, mas nós utilizamos a expressão iluminação. O Espírito Santo de Deus nos ilumina de forma que nós lemos as escrituras e ela traz para nós uma compreensão daquilo que é o propósito de Deus para a vida do homem. Existem muitas pessoas que não têm essa capacidade, pois o inimigo tem cegado seus entendimentos. E nós, Espírito Santo de Deus, já tirou de nós essa cegueira. Nós somos aqueles que enxergam. Nós somos aqueles que precisamos guiar aqueles que ainda não têm enxergado. Mas, amados, Deus, ele sabe aquilo que você precisa, Deus sabe aquilo que eu preciso. E muitas vezes aquilo que eu preciso e que você precisa não é aquilo que nós queremos. E isso é que nós precisamos ter em mente, porque Deus, ele é soberano, e ele sabe daquilo que nós necessitamos. Deus, ele sabe daquilo que de fato é essencial para cada um de nós. Jesus então pergunta para Bartimeu: Bartimeu, o que é que você quer que eu faça? Jesus quer ouvir de Bartimeu. Por mais que Jesus soubesse qual era a sua deficiência, por mais que Jesus soubesse qual era a sua necessidade, Jesus, ele não força ninguém a nada. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Jesus, ele não força ninguém a nada, mas ele simplesmente pergunta para você, assim como ele perguntou para Bartimeu: o que é que você quer que eu faça? Bartimeu então responde para Jesus: Senhor, eu quero ver. Eu quero ter a oportunidade de te ver. Eu quero ter a oportunidade de ser iluminado. Eu quero ter a oportunidade de alcançar o sagrado. Deus, ele nos dá, irmãos, a oportunidade de expressar a nossa dor, a oportunidade de expressar os nossos sentimentos, para que ele então possa agir de uma forma muito eficiente em nossas vidas. Mas isso depende com que nós respondamos esse chamado de Jesus. Discípulos,
Tragam ele para mim. Bartimeu, o que é que você deseja? Você precisa dizer ao Senhor o que é que você deseja. Você precisa dizer ao Senhor qual é a sua dor. Você precisa dizer ao Senhor qual é a sua necessidade. Bartimeu, irmãos, ele estava decidido em se aproximar de Jesus. Ele estava decidido em se aproximar do Mestre. Não permita com que outras pessoas te afastem de Deus. Não permita com que o mau testemunho de muitas pessoas te entristeçam. Mas que você possa olhar tão somente para Jesus. Que você possa contemplar tão somente a glória de Deus, compreendendo que todos nós somos pessoas falhas. Mas nós, cristãos, isso não isenta a nossa responsabilidade de mantermos um bom testemunho. Por mais que as ações dos cristãos em volta de você sejam vergonhosas, não desanime, seja fiel, esteja firme. Jesus curou a cegueira de Bartimeu. E se você clamar, assim como Bartimeu clamou a Jesus, Ele está pronto para ouvir e para responder esse clamor. Jesus, Ele há de curar a sua dor e há de preencher talvez um vazio que você possa ter dentro do teu peito. Eu quero concluir essa mensagem, desde já chamo aqui o nosso irmão André. Para aqueles que se aprofundam mais nas Sagradas Escrituras, há uma certa incongruência em relação às três narrativas que nós apresentamos aqui sobre essa história. Mas essa incongruência, elas não desvalorizam e nem menosprezam esse texto como palavra de Deus. Lucas disse que esse evento ele ocorreu na entrada da cidade, enquanto Mateus e Marcos diz que ocorreu na saída da cidade. É possível que naquele tempo, no tempo de Jesus, existisse duas cidades de Jericó. Uma cidade mais antiga e uma cidade mais nova. E então, Jesus, os discípulos e a grande multidão, ao sair de uma cidade, ele entrava em outra. Então os discípulos, eles narram essa história, cada um do seu ponto de vista. Mateus, ele diz que foram 2 cegos, ao invés de um. Na narrativa de Marcos e Lucas, diz que só foi um. E Marcos ainda dá nome a esse cego, que foi o filho de Timeu. Mais uma vez aqui nós aplicamos essa ideia de que os discípulos, eles expressam do seu ponto de vista. Talvez Bartimeu foi aquele que clamava mais alto. Marcos e Lucas então dão uma atenção especial a Bartimeu. Mas sabe que isso nos prova, irmãos? É que não há mais uma vez a desvalorização das Sagradas Escrituras. E isso nos prova ainda mais uma coisa, de que a ideia central é que nós precisamos compreender de que Deus, independente de quem ou de onde, Ele tem o poder de mudar a sua história. Assim como Deus mudou a história de Bartimeu, assim como Deus mudou a história daquele outro cego que estava junto a Bartimeu, assim como Deus ele tem mudado diariamente a minha história, assim como Deus ele tem mudado diariamente a história de muitos irmãos, de muitos cristãos, Deus ele quer mudar a história da sua vida. Eu quero orar por você nessa noite. Talvez nós tenhamos aqui algum visitante que não teve ainda esse encontro com o Senhor Jesus.
Talvez você tenha clamado no seu mais profundo íntimo: Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, contempla a minha dor. Jesus, contempla as minhas dificuldades, contempla o meu sofrimento. Eu não sei, mas talvez você viva isso no seu íntimo, você viva isso quando você fecha a porta do teu quarto. Saiba que Deus, Ele tem o poder de transformar a tua vida. Maravilhoso Deus, eterno Pai. Ó Deus, nós te louvamos, Senhor, e agradecemos pela tua iluminação sobre nós. Que a narrativa, Deus, das tuas escrituras, da tua escritura, Senhor, ela possa iluminar as nossas vidas, ela possa guiar as nossas vidas. Que nós, Senhor, como discípulos do teu Filho amado Jesus, possamos estar com os nossos ouvidos atentos a esse clamor. E as pessoas, Senhor, que têm sentido esta dor, assim como Bartimeu, mediante as tuas limitações, as tuas dificuldades, mediante talvez um vazio profundo que elas sentem, elas clamam ao Senhor, ó Deus. Que o Senhor possa ir de encontro ao coração dessas pessoas, preenchendo, Deus, este vazio e curando, Deus, esta cegueira, para que as sagradas escrituras possam assim, Senhor, iluminar as suas vidas, Pai. Em nome de Cristo Jesus, Deus, que o teu Espírito possa convencer a cada um, Senhor, da necessidade de entregar a tua vida ao Senhor Jesus. Amém, Senhor.